Ao longo do século XX, na primeira metade do século XX, o Irã foi o quê? Foi uma monarquia parlamentar, né? Bastante alinhada aos interesses internacionais, né? Aí até que no início dos anos 50, esse regime cai, o Shah, que chefiava o governo naquela época, ele cai, ele é deposto justamente por contrariar por ir de encontro a a forma como os interesses do Irã estavam sendo postos em segundo plano diante dos interesses internacionais com relação ao petróleo, né? Esse Shah é deposto, só que pouco tempo depois, o filho dele, que é justamente o Shah Reza Pahlavi, que Marcelo citou, ele assume o governo por meio de um golpe de Estado, só que com um discurso diferente do pai, um pouco diferente, né? Em vez de contrariar os interesses internacionais, ele faz justamente o contrário. Ele transforma o país num paraíso para a Inglaterra e para os Estados Unidos no que diz respeito a lucro e investimento em petróleo. E ele se torna um imperador, se torna o enviado por Deus, a população islâmica acredita nisso, que ele é enviado por Deus, e isso justifica todo o poder que ele tinha. E, naturalmente, esse governo faz surgir dentro do Irã uma oposição oposição que se dividia em várias tendências, mas que também tinha características de esquerda, né? E essa oposição, ela foi se desenvolvendo, foi ficando forte até culminar na Revolução Islâmica no final dos anos 70, que é quando começa a história do filme. Em 1978, que ela é uma menina de 8, 9 anos, vivendo naquele Irã pré-revolução islâmica, que é um Irã totalmente aberto aos interesses internacionais, totalmente alinhado ao Ocidente, aos Estados Unidos. Vocês veem que no início, uma das primeiras cenas do filme, está tendo uma festa com som de discoteca, né? Parecido com qualquer outro país do Ocidente naquela época. E ela vai, encontra com os pais conversam que determinado parente foi preso ou desapareceu, porque o governo do Shah, embora fosse aberto economicamente, era muito fechado também ali dentro do Irã, era muito fechado, era uma ditadura não tão diferente do que foi depois a revolução, o governo pós-revolucionário. Então, eis que a revolução triunfa, liderada pelo Ayatollah Khomeini, né? O Shah Reza Pahlavi é exilado, ele vai para o Ocidente, e o Irã rompe com o Ocidente. Então, toda aquela oposição... E a revolução, inicialmente, ela tem um caráter laico, não é uma revolução teocrática. Só que depois, justamente, ela cai nesse abismo da teocracia. Ela se torna ao invés de seguir adiante com um governo laico, com um governo não fundamentalmente baseado na religião, o Ayatollah Khomeini leva o Irã para um caminho oposto a isso. E desemboca nisso que a gente vê hoje, né? O Irã se torna um país isolado, os ideais de esquerda são esquecidos, porque não foi posto em prática nem no Irã nada que era preconizado por aqueles antigos heróis e mártires da Revolução, como os parentes da personagem principal. E o que acontece de início? Ele rompe, o novo governo iraniano rompe relações com os Estados Unidos e fecha o país, né? Os interesses nacionalistas, né, exacerbados e aliados também aos interesses religiosos, tomam conta e acaba acontecendo aquilo que a gente viu. O governo xiita do Irã entra em choque com os governos ali do Oriente Médio ao redor, que eram sunitas, ou seja, que eram de uma outra tendência política religiosa dentro do islamismo, que é, digamos assim, menos fanática, sem querer ofender a religião, mas é menos fanaticamente religiosa do que os xiitas. E entra em choque principalmente com um país ali do lado, de governo xiita, governado por quem? Saddam Hussein. Então eles iniciam uma guerra que dura 8 anos, como
Marcelo falou, uma guerra totalmente sem propósito, que dura 8 anos, termina sem vencedores e com um saldo de mais de 1 milhão de mortos, e com o Saddam Hussein, na época, apoiado e financiado pelos Estados Unidos, pelo governo republicano, na época, né, de Ronald Reagan. Aí, em meio a todo esse radicalismo, o Irã, isolado e tal, também financia, repete da mesma forma, né? Radicalismo de um lado, radicalismo do outro. O Irã acaba financiando também governos, aliás, financiando grupos anti-americanos dentro dos outros países ali do Oriente Médio, como o Hezbollah, como o Hamas, que acabam enxergando nesse governo, na Revolução Islâmica do Irã, uma espécie de bastião contra o poderio e a influência norte-americana no mundo, né? Acaba sendo a única alternativa que eles têm de referência. E hoje ainda o Irã mantém essa postura bastante intensa de continuar. Por exemplo, atualmente eles estão com uma pauta de investir em tecnologia nuclear. Eles dizem que é para fins pacíficos, mas os Estados Unidos dizem que não e não querem deixar que o Irã continue a desenvolver o direito que eles têm de investir em energia nuclear. Aí fica então essa pendenga, o radicalismo continua até hoje, apesar de o Ayatollah Khomeini ter morrido em 1989, um ano depois do fim da guerra do Irã e Iraque. Atualmente o líder supremo é o Ayatollah Ali Khamenei, o presidente, vocês devem ver sempre nas manchetes, Mahmoud Ahmadinejad, que está sempre, ele gosta de chamar atenção também. E tem uma reflexão que eu acho bastante interessante de um analista político libanês chamado Ibrahim Mousavi. Ele diz o seguinte: os Estados Unidos e aliados erraram ao isolar o Irã, mas os iranianos também falharam ao reagir com mais radicalismo. Eu acho que isso ilustra bem o quadro atual, que infelizmente não mudou tanto desde o início da Revolução Islâmica, e é isso que é mostrado também no filme. A personagem principal, ela se exila, e desde que ela morava lá, desde que ela saiu, eu diria que pouca coisa mudou no Irã. Eu acho bem significativo e bem interessante e um exemplo perfeito de como o país tinha se isolado de tudo, do que dizia respeito ao Ocidente, aquela cena em que ela vai no mercado ilegal, toda disfarçada, para comprar uma fita cassete do Iron Maiden, né? Um oferece Iron Maiden, outro oferece Julio Iglesias, outro oferece Bee Gees, ou seja, músicas, artistas vendidos do Ocidente, e que a partir daquele momento estavam proibidos de entrar no Irã, porque senão eles iriam de encontro à cultura que prevalecia naquele país desde que a Revolução Iraniana triunfou. Então, fica essa reflexão. A Revolução Islâmica, ela permanece até hoje, está de pé, ela mudou muito a geopolítica ali não só do Oriente Médio, mas as relações geopolíticas do mundo inteiro, né? E espera-se que de agora em diante, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas até mesmo no governo de Barack Obama, que se diz mais liberal, mas tem mostrado uma disposição um pouco mais, uma disposição, pelo menos falando em marketing, né, para dialogar com o Irã. Mas tem feito também exigências que o governo iraniano tem considerado, que não tem levado muito em consideração.